Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professor Haider, do Instituto Panorama, com vocês. Gente, o assunto é primordial. Ele é fundamental, ele é inevitável, você vai cair numa ciladinha, perdão, uma ciladinha caso vocês deixem escapar qualquer tipo de conceito no que tange à classificação gramatical das palavras. Mas no início eu preciso definir o que é classe gramatical. Classe gramatical, então, é, só um pouquinho aqui, a classificação, vocabular ou organização de palavras em grupos funcionais. Quer dizer, existem palavras que ocupam determinadas funções dentro do ato comunicativo. E, perdão, pessoas. E, convencionalmente, elas foram sendo agrupadas em alguns núcleos funcionais, gerando então as 10 classes gramaticais. Aí eu te faço uma pergunta: você já ouviu falar em Pinacavasp? Nem eu. Até porque poucos professores usam essa metodologia e, para ser bem sincero, eu não sei nem quem inventou, mas eu olhei, gostei e falei: não, não, meus alunos precisam do melhor. Então, vamos lançar esse lance do Pinacavasp aqui, ó. Pinacavasp. Como que eu posso me utilizar desse acrônimo para não errar mais na questão das classes gramaticais? Olha só a surpresa que eu preparei para vocês. Pinacavasp. Beleza? São as 10 classes gramaticais por meio de um acrônimo com todas as iniciais. Assim a gente não se dará o luxo de esquecer de qualquer uma delas ou das suas utilidades. Então observa com bastante atenção cada classe gramatical e cada exemplo que a gente for explanando aqui para que você arrase na prova que tanto você quer passar. Vamos nessa? Pronome. Para que serve o pronome, gente? O pronome ele serve para ou substituir um nome ou para se referir a um nome. Tá? Eu posso falar aqui, Bonaldo é legal, o nosso cara aqui, o Creuzebeck aqui. Bonaldo é legal. Ou eu posso simplesmente falar para vocês, ele é legal. Eu substituí o nome por um pronome, beleza? Então ele pode substituir. E quando eu me refiro ao nome, eu uso um pronome com função característica, né? Eu quero, de maneira mais específica, falar de qual substantivo eu estou falando. Esta mesa sobre a qual eu estou colocando todos os materiais para colocar à disposição de vocês. Esta é um pronome demonstrativo. Mesa é o substantivo. Então eu me refiro ao substantivo. Tá? Minha cabeça, pronome possessivo, né? Indica posse, cabeça. Desculpa, minha, e cabeça é o substantivo sobre o qual eu estou falando. Então, minha se refere ao nome ou substantivo cabeça. Tá? Meu amigo, mesma coisa. Tá tudo para entender? Eu, tu, ele, que são os pronomes do caso reto. Minha, nossa, sua, que são os pronomes de posse. Aquilo, aquele, este, esse. Os pronomes demonstrativos, como a gente citou aqui. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Partindo para a próxima? Já vimos o pronome, então agora a gente vai para interjeição. Interjeição, gente, muitas vezes você não vai encontrar no dicionário, tá? Porque são palavras que elas só existem para expressar emoções ou sensações, tá? Dor, por exemplo. Dor é uma sensação. Você topou com o dedão no degrau aí do seu apartamento, da sua casa, você vai dizer o quê? Cada pessoa numa região do país vai dizer uma coisa, né? Ai, ou, né? Tudo isso daí é interjeição. Aqui no caso eu coloquei primeiro, uau, piadinha infame. O que a criança surpresa falou quando chegou na Disney? Uau, Disney. Vamos lá, partindo para a próxima. Que vocês não merecem dormir com isso. Puxa, o gaúcho aqui, ó. Bah. E o Bá tem aquelas diferenças, né, de tonalidade, ser o Bá de preocupado, o Bá de feliz, o Bá de triste, o Bá de surpreso. Eita! Lá ele! Tudo isso aqui é o quê? Interjeição, que indica estado emocional, estado de sensação.
palavras ou expressões que nem sempre estão no dicionário. Combinado? Pronome, interjeição já foram. Partindo então para o numeral. Ele serve para quê, gente? Ele serve para quantificar, dar quantidade, ou organizar. Eles são divididos ali entre os cardinais, os numerais ordinais e os fracionários, tá? E os multiplicativos. Então, 1, 2, 3 são os cardinais. Primeiro, segundo, os ordinais. Metade seria o fracionário, 1/3, metade. O dobro, né, seria o multiplicativo. Então, tudo isso que indica organização ou quantidade, a gente se utiliza do numeral. E é importante que se diga, tá, gente? Na hora de produzir uma redação, nada de enfiar número lá, tá? Claro que se você está lidando com um dado, né, de pesquisa, por vezes você é obrigado a colocar um número lá, né, para não colocar 2 milhões, 300 e não sei quantos mil, não sei quanto lá de centena. Mas, quando você quiser, por exemplo, apresentar um número pequeno, dê preferência pelo uso de numerais, tá bom? Para que vocês não caiam na bobeira de perder ponto de maneira desnecessária. Então, quando você vai colocar de maneira a organizar os seus argumentos, primeiramente, escrevam lá primeiramente, ou primeiro, segundo, não coloca 1 bolinha, 2 bolinha, beleza? Sempre façam do jeito que a formalidade nos ensina. Artigo, ele define, indefine, dá gênero, singular e plural. Tá? Por exemplo, mesa, mesa. Ó, professor, coloque a mão sobre a mesa que o senhor está usando. Pss, você me disse qual é a mesa que eu tenho que colocar a mão. Você definiu. Agora, professor, coloque a mão sobre uma mesa aí qualquer. Eu só tenho essa, não consigo, tá, gente? Mas quando não se define, ou quando se indefine, eu posso pegar e colocar a mão em qualquer mesa, beleza? Eu posso falar, Bona, vai lá e pega a cadeira do estúdio do lado. Ele vai pegar a cadeira. Agora, Bona, por favor, pega uma cadeira qualquer aí. Uma é um artigo indefinido. Então eu coloquei aqui, ó, o a são os artigos definidos no singular, os as, artigos definidos no plural. Uma, os artigos definidos e indefinidos no singular, uns e umas, os artigos indefinidos no plural. Beleza? Partindo para o próximo, já foi pronome, já foi interjeição, já foi numeral, já foi artigo, agora estamos na conjunção. Gente, o que é conjunção? Eu posso dar o nome também de articulador. É o cotovelo da língua portuguesa, é o joelho da língua portuguesa. Eu tenho que ter uma ideia antes, tenho que ter uma ideia depois. Ou um termo semelhante antes e um termo semelhante depois, tá? E eles podem se dividir, e mais para frente a gente vai estudar de maneira mais focada, mais precisa, as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, a conclusiva e a explicativa. E eu coloquei um exemplo de cada um aqui, ó. Eu vou tentar aplicar numa frase para que isso faça sentido. Eu sou legal e bonito, tá? Eu gosto de trabalhar com dados da realidade para fazer mais sentido para vocês. Mas, aqui o que exemplo que eu posso usar? Eu sou legal, mas tenho minhas manias, ok? Porém, eu posso usar como adversativo também, né? Porém, tenho minhas manias. Ou é uma conjunção alternativa, né? Ou você estuda para a prova do Enem, ou você vai perder um ano aí da sua vida. São duas opções que você tem que fazer aí, né? Duas decisões que você pode tomar. Logo, é uma conjunção conclusiva. Você estudará demais. Logo, eu tenho certeza de que você vai arrebentar na prova. É uma conclusão que eu estou tirando aqui. Pois, lá depois da prova do Enem, eu vou dizer o que para vocês, né? Vocês passaram na faculdade, pois eu vi a gana de estudar que vocês tinham desde o início. Então, é o que, gente? Explicativa. Eu explico o porquê da, da conquista daquela vaga que vocês vão conseguir, com certeza. Então, já foi pronome, interjeição, numeral, artigo, conjunção. Partindo agora para o adjetivo que eu lembro com tanta tranquilidade, eu não sei porquê. Todo mundo na escola tem mais facilidade com substantivo e adjetivo, né? E eles têm umas subdivisões absurdas ali, mas a gente grava mesmo assim. Tudo aquilo que caracteriza. E quando eu falo caracteriza, não é só qualidade, tá, gente? Pode ser qualidade, pode ser defeito, pode ser estado em que se encontra, tá? Bonito, qualidade. Feio,
defeito, triste, um defeito, feliz, qualidade. Agora, se eu falar, meu carro está batido. Batido não é uma qualidade ou um defeito. É um estado em que ele se encontra, porque eu coloco ele no mecânico, o mecânico vai lá no martelinho de ouro junto, né? E deixa o carro tinindo de novo. Então é o estado em que ele se encontra, beleza? Verbo. Verbo, gente, verbo. É uma coisa muito da hora, porque ele não indica ação. Porque quando você é pequenininho, lá com a tia Maricléia, da segunda série do Fundamental, ela fala assim pra você: verbo é uma ação, mas ele não é só uma ação, tá? Ele dinamiza a oração. Eu vou fazer um exercício com vocês, ó. Fecha o olho, mas tem que fechar. E não se sente bobo porque você tá falando com uma gravação e fechando o olho pra ela. Fecha mesmo assim, fecha, vai na minha, vai na minha. Eu vou dizer pra você uma palavra e você imagina essa palavra, tá? Cachorro. Imaginou o cachorro? Cachorro. Agora eu vou falar uma outra palavra junto com a que eu disse, tá? Cachorro pulando. E eu imagino que alguns de vocês fizeram assim, ó. Rindo do próprio pensamento. Por quê? Porque quando eu digo a palavra cachorro, parece que você tem uma fotografia na sua cabeça, um cachorrinho paradinho. Quando eu falo pulando, verbo no gerúndio pular, parece que aquela imagem virou um GIF, né? Ela ganhou um movimento. E o verbo tem esse poder de dinamizar palavras que originalmente são estáticas, tá bom? Mas ela não indica somente ação. Ela indica ação, ela indica estado, mudança de estado e também fenômenos da natureza, beleza? Por exemplo, eu usei a palavra pular, né? Pular é uma ação. Ser não é uma ação, ser é um estado. Eu sou feliz, eu estou no estado de felicidade. Tornar-se. Tornar-se não é um estado, é uma mudança de estado. Eu era feliz ontem, mas hoje tornei-me uma pessoa magoada, amargurada. Deus me livre, o contrário é melhor, né? Ventar é um fenômeno da natureza e mais pra frente vocês vão ver que indica oração que não tem sujeito, porque ninguém inventa nessa vida, tá, gente? A não ser que sei lá, numa tentativa de fazer uma metáfora, né? Uma vez minha filha soltou um punzinho perto de mim lá, eu tava, tava assistindo um filme, minha filha fez. Aí eu falei, quem inventou aqui do meu lado? Ela, eu venti. Ela, ela fez lá a lógica de conjugação verbal dela e ela disse que ela ventou. Ela produziu aquele ventinho, mas todos sabem que ninguém é capaz de inventar. Aquilo lá foi só uma metáfora, um momento poético entre pai e filha. Beleza? Já fomos então para pronome, para interjeição, numeral, passando pelo artigo, conjunção, adjetivo e verbo. Nós vamos agora para o advérbio, que tem a função de modificadora, tá? Desculpa, de modificador. O advérbio é o modificador de um adjetivo ou de um verbo, beleza? Normalmente, ele indica tempo, lugar, modo, quantidade, intensidade, beleza? E aqui eu trouxe algumas possibilidades. Hoje, estranhamente, aqui, bastante. Um exemplo aplicado aqui. Hoje eu estou feliz, tá? É o momento em que se está feliz, modificador do verbo. Estranhamente, né? O rapaz chegou aqui estranhamente ofegante, né? Ele chegou de que maneira? Ofegante. Estranhamente é um modificador ali do adjetivo. Beleza? Aqui é um local, né? Eu cheguei. Hoje, quando eu estava chegando aqui no estúdio, eu falei, Ronaldo, eu cheguei aqui. Não precisaria ter dito aqui, né? Era só dizer eu cheguei, porque ele sabia para onde eu estava indo. Mas eu quis ser uma pessoa bem exata, né? Eu disse o aqui ainda. E bastante é uma indicação de quantidade, beleza? Passamos então por tudo isso, mais o advérbio, indo para a penúltima parte, que é o substantivo. Substantivo, gente, muito difícil. É o nome das coisas. Tudo que você tem condição de olhar e nomear é um substantivo. Seja ela palpável ou não palpável, real ou imaginária, né? Derivada, primitiva, tudo o que você é capaz de nomear é um substantivo. Aí eu usei aqui algumas possibilidades, ó. Mesa, São Paulo, Raider, que na minha opinião desses substantivos aqui é o mais bonito. Computador, dor, beija-flor. Pense comigo, gente, dor. Você consegue pegar a dor?
Você consegue provar a existência da dor por meio de uma concretude ou de um objeto que você consiga mensurar o tamanho ou a intensidade dessa dor? Não, mas é um sentimento inerente, né, ao ser humano que pode ser nomeado, beleza? Dando então característica ali de substantivo abstrato, simples, que pode ser nomeado, beleza? Partindo então para o final, preposição. Pensa comigo, gente, lá na conjunção, conjunção não une termos semelhantes, tá? Por exemplo, você e eu somos inseparáveis. Você e eu. Você é um pronome, eu um outro pronome. Termos semelhantes. O que que tem no meio? Uma conjunção. O e, né? Mas não precisa ser termos idênticos, tá? Pode ser semelhante. Por exemplo, João e eu somos amigos. João é um nome, eu é um pronome. Então, eles mesmo assim são termos semelhantes, podem ser unidos ali pela conjunção e. Logo, eu posso fazer o seguinte paralelo. Enquanto conjunção une termos semelhante, a preposição une termos que são diferentes, ou ele liga um termo ao seu complemento. Eu gosto de você. Pensa aqui comigo, ó. Gosto de você, tá? Gosto é o verbo, de você é o meu complemento. O que que une o verbo gostar com o complemento você, que é um termo nominal? É essa preposição aqui que une esses dois termos que são diferentes. Me apropriei aqui do termo do professor Will. Enquanto que eu e você somos inseparáveis. Eu é um pronome, você é um pronome, ambos termos nominais, e essa conjunção aqui une termos que são semelhantes. Eu vou colocar o sinal de igual aqui, mas não é igual, 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 tá, gente? É semelhante. Então, um une termos que são iguais e outros termos que são diferentes. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e que em nenhum momento daqui para frente vocês deem qualquer rateada com relação à parte de análise gramatical. Beleza? Façam os exercícios, foco nos estudos, conte sempre com a gente. Grande abraço do professor Heider do Instituto Panorama para vocês. Tchau!